Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que está em Marcos capítulo 2, e eu vou ler a partir do verso 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, vou ler até o verso 12. E esta palavra é sobre encontrar-se com Jesus. O título é: o que você faria para encontrar-se com Jesus? O que você faria para encontrar-se com Jesus? É sobre como a fé coopera para encontros. Deus é um Deus de encontros, mas a nossa fé também coopera com o Senhor para que nós o encontremos. E certamente esse tempo é um tempo de encontrar com o Senhor, de ser renovado na presença dEle, de ser tocado na presença dEle. Amém? Então, se você quiser acompanhar, diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que esse diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, logo tomando o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém? Até aqui, queridos. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito especial, agora falando aqui como comunidade local. Estamos vivendo um tempo especial de Deus, um tempo profético, um tempo de milagres, um tempo de encontrar o Senhor, de encontrar com o seu poder. Eu sinto que este é um tempo de visitação de Deus em nossa vida, em nosso meio, encontrar com aquilo que Ele já preparou para nós em Cristo Jesus. E eu quero considerar, estava meditando sobre esse texto, eu quero considerar algumas coisas que nós podemos, olhando para este texto, aprender a respeito de encontros com o Senhor. Porque é tudo que nós queremos, né? Encontrar com o Senhor, estar com Ele, estar na presença dEle. Por isso o título é: o que você faria para encontrar-se com Jesus? A primeira coisa que eu quero compartilhar é a seguinte: se você quer um encontro com Jesus, se você está buscando isso, saiba que Deus é um Deus de encontros. Interessante, Deus programa encontros, Deus programa visitações. Deus é um tempo de tempos, de estações, de períodos específicos. Ele age de forma especial em tempos determinados. A gente costuma dizer sempre que há tempos específicos, há estações próprias, né? Eu sei que Deus é um Deus soberano, Ele pode agir em qualquer tempo como Ele quer. Ele é soberano, Ele faz o que lhe apraz. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que existem estações de Deus, onde tudo converge, onde os céus ficam abertos para que o propósito que Deus designou naquele período se cumpra.
Então é muito importante a gente entender as ações de Deus. É muito importante a gente entender as ações do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo está indicando para este tempo, para quê? Para que possamos justamente corresponder com Deus e não percamos o tempo da ação ou o tempo da visitação de Deus. Então essa história começa mostrando que aquele era um tempo de visitação de Deus para aquela região. Um tempo de visitação de Deus para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade localizada na costa ocidental do Mar da Galileia e ela ficava entre duas tribos, Zebulon e Naftali. E é muito interessante que havia uma profecia sobre aquele lugar. Havia uma palavra dita muito tempo antes que Deus visitaria aquele lugar, que Deus visitaria aquela região. O profeta Isaías já tinha dito muito tempo antes que haveria um tempo que Cafarnaum, que Zebulon, que Naftali, aquela região seria visitada pela presença de Deus. Eu vou ler aqui o texto para você compreender este encontro que Deus marcou com aquela região. Isaías capítulo 9, verso 1 diz assim: a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envileceu nos primeiros tempos, terra de Zebulon, terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, envileceu, enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações ou dos gentios. E a palavra diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Uma palavra profética de Isaías sobre aquele lugar, sobre aquela região que estava à beira-mar. Deus dizendo: olha, haverá um tempo em que aquele lugar que está em trevas verá a luz de Deus, será visitado pela presença de Deus. Aquele lugar será marcado com a presença de Deus. Então muito tempo se passa, Jesus vem, começa o seu ministério terreno e, guiado pelo Espírito Santo, Jesus vai para aquela região justamente para cumprir a palavra profética que fora dada por Isaías. Deus disse: eu vou ter um tempo específico naquele lugar, eu vou visitar aquele lugar, o reino de Deus vai chegar àquele lugar, a luz de Deus vai brilhar ali, e Jesus então vai para lá para cumprir esta palavra de Isaías. Mateus capítulo 4, versículo 13 diz assim: deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Dali por diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eu, olhando para esse texto, achei muito interessante, e a primeira coisa que me veio ao coração é que Deus é um Deus que programa encontros. Deus é um Deus que programa visitações. Deus é um Deus que programa tempos, programa estações específicas. E isso é uma prova disso. E quando a gente olha para isso na Bíblia, não apenas para um lugar de maneira coletiva, né, de maneira ampla, mas a gente entende que Deus programa encontros com a nossa vida também. Deus é um Deus assim, mais do que nós queremos, Deus quer se encontrar conosco. Amém? Você pode dizer isso para alguém que está perto de você, se você quiser. Fala assim: mais do que você, Deus quer encontrar com você. E é fácil a gente compreender isso, porque da parte de Deus, Ele fez tudo o que precisava, o que podia fazer para se encontrar conosco.
para se reencontrar, porque nós, como humanidade, nos afastamos da presença de Deus por causa do pecado, então Ele quer se conectar, Ele quer se reconciliar, ou quer que nós nos reconciliemos com Ele. Então Ele fez tudo o que era necessário para que novamente nós estivéssemos na presença dEle, e o Espírito Santo de Deus trabalha constantemente para que nós nos encontremos com o Senhor. Amém? E por que isso é importante? Que nós saibamos que Deus quer se encontrar conosco, e Deus tem tempos específicos de derramar, de visitação, de estações, de kairós. Por quê? Ora, porque quando nós discernimos que é um tempo de visitação de Deus, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos corresponder com Deus. Né? Se é um tempo de visitação, Deus está dizendo, eu estou derramando do meu Espírito. O que a gente precisa fazer? Dizer, Deus, eu quero do Espírito, dá-me o teu Espírito, eu quero mais do teu Espírito. Se Deus está dizendo, eu estou derramando chuva, o que a gente precisa fazer? Corresponder, Senhor, eu quero me molhar, eu quero ficar encharcado, dá-me chuva, Senhor. Há uma palavra que eu sempre cito, ou costumo citar, Zacarias capítulo 10, versículo 1 diz assim, pedi ao Senhor chuva no tempo de chuva. Interessante isso. Pedi ao Senhor chuva no tempo de chuva, e Ele derramará a chuva seródia copiosamente. Mas parece algo estranho, né? No tempo de chuva parece que não precisa pedir chuva. A gente pede chuva no tempo da seca, não no tempo de chuva. Mas o sentido dessa palavra é, entenda a estação de Deus. Se Deus está dizendo, eu vou derramar chuva, então você deve dizer, então derrama sobre a minha vida, Senhor. Amém? Então é importante a gente entender que Deus quer se encontrar conosco. E aqui eu não estou falando de encontro apenas para salvação, eu estou falando de encontro de vida. Encontro onde nós somos renovados. Encontros onde nós somos fortalecidos. Encontro onde nós entramos um pouco mais na presença, na profundidade de Deus. A gente conhece um pouco mais das dimensões de Deus. A nossa vida é feita de encontros, de comunhão, de relacionamento constante, mas também de encontros que vão marcar a nossa vida, que vão liberar a nossa vida, que vão nos levar além. Encontros onde a gente conhece um pouco mais da glória de Deus, e um novo encontro você conhece um pouco mais da glória de Deus, encontros que vão nos marcando, encontros que vão nos transformando, porque para isso nós fomos chamados em Cristo Jesus, para sermos transformados dia após dia na imagem de Cristo Jesus. Amém, amados? Então esse é um tempo de encontros, quantos creem? Amém. Então, o que a gente precisa fazer? Corresponder com Deus. Corresponder com Deus. E corresponder significa correr em direção ao Senhor. Amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar dentro desse texto é o seguinte, sobre encontro. Se você quer ter um encontro com o Senhor, não paralise por causa de obstáculos. Se você quer ter um encontro com o Senhor, não paralise por causa de dificuldades. Se você quer ter um encontro com o Senhor, não desanime por causa de situações ou de pessoas. Não desanime, não paralise, não se decepcione. Por quê? Porque a questão é entre você e Jesus. O encontro é entre você e o Senhor. Mas sabe o que acontece? Todos nós temos a tendência de tirar o nosso foco do Senhor e colocar o nosso foco nas situações ou nas pessoas. Então, para ter um encontro com o Senhor, nós precisamos focar nele e não paralisar por causa das dificuldades, de obstáculos ou de pessoas. Vou explicar. O lugar estava lotado. Imagina uma casa cheia. A Bíblia, no contexto, mostra que a casa estava cheia. O lado de fora estava cheio também. Tinha muita gente querendo ouvir Jesus, porque ali Jesus ministrava, ali Jesus falava, as pessoas estavam ouvindo coisas a respeito do reino de Deus.
Ele estava ali cumprindo aquela programação do céu, cumprindo a palavra profética de Isaías. Jesus é a luz do mundo, ele está ali, o lugar que vivia em trevas está recebendo a luz. Então as pessoas estavam ali para ouvir a palavra de Deus. E de repente chega 4 pessoas com um amigo paralítico. Imagino eu, aqui agora com a minha imaginação espiritual, a Bíblia não diz isso, mas imagino que eles chegaram de primeira assim, Beto, e perguntaram assim para as pessoas: ei, dá licença. Ninguém se moveu. Já pensou, Jefferson? Chegar aí, olha, nós estamos aqui, um amigo paralítico, por favor, olha, o problema dele é mais sério do que o de vocês. Dá para fazer um espaço aí para a gente chegar? Talvez eles tentaram coisas assim. Ninguém se mexeu. Todos ficaram ali, insensíveis àquela situação. Ninguém se importou, provavelmente não se importou. Ninguém se incomodou, ninguém nem ligou, eles queriam ouvir Jesus. E sabe, por que isso é importante da gente notar nesta circunstância? Porque às vezes a pessoa quer ter um encontro com o Senhor, e no encontro com o Senhor a vida dela vai ser transformada, mas de um momento para o outro ela tira o foco do Senhor e coloca o foco nas pessoas. Tem gente que vem para uma reunião como essa, ser tocado por Jesus, e ela já vem pensando assim: bom, eu vou avaliar como vão me receber. Se não me receberem bem, é porque Jesus não está ali. E de repente alguém não cumprimenta na porta, né? E aí a pessoa fala: olha, esse lugar não tem amor não. As pessoas não se importam. Você percebe? Tirou o foco de Jesus, já colocou o foco nas pessoas. Tem muita gente que perde encontros com o Senhor Jesus por causa disso. A pessoa começa a dizer assim: olha, eu não fui ajudado no momento em que eu mais precisei. Aquele dia eu estava paralítico, não conseguia andar, minha vida estava travada. E naquele momento que eu precisava de ajuda, que eu precisava de apoio, eu não recebi o apoio que eu esperava. Eu tinha muita expectativa e as pessoas não corresponderam com a minha expectativa. Então também quer saber? Não quero mais, não busco mais o Senhor. Está cheio de gente por aí decepcionada com pessoas, com situações. Todas as pessoas estavam lá, naquele lugar, com os seus próprios interesses, com as suas próprias necessidades, talvez com as suas próprias dificuldades também. E esses amigos podiam ficar decepcionados porque ninguém deu espaço, não deixaram passar, não deixaram eles chegar até Jesus. Eles podiam pegar simplesmente e voltar para casa dizendo: quer saber? Eles não foram educados, eles não foram sensíveis, eles não abriram espaço e não dá para a gente chegar até lá. E provavelmente iam julgar aquelas pessoas. Mas sabe o que nós aprendemos? Irmão, irmã, não julgue ninguém. Fala para alguém perto de você: não julgue ninguém. Com relação às pessoas, ame as pessoas. Mas aquela pessoa é chata, ame a pessoa. Mas aquela pessoa é insensível, ame. Mas aquela pessoa não me ajudou quando eu precisava, ame. Mas aquela pessoa não correspondeu à minha expectativa, ame. Não tire o foco do Senhor. Amém? Persevere na sua decisão de ter um encontro com Jesus. Persevere na sua decisão de estar na presença dEle. Coopere desta maneira com a sua fé.
Coopere com a sua fé. E a gente tem vários exemplos bíblicos de pessoas que enfrentaram oposição, situações, multidão, mas ficaram focadas em Jesus. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, né? Todos conhecem, um texto bem conhecido na Bíblia, Marcos capítulo 5, verso 24, está por ali. Era uma mulher que já estava muito debilitada, fraca, frágil, por causa desta doença, por causa deste sangramento que ela tinha. Já fazia vários anos, ela já tinha gastado todo o dinheiro dela. Você imagina uma mulher frágil, fraca, e Jesus está passando e tem uma multidão em volta de Jesus, mas essa mulher decide no coração dela: eu vou tocar em Jesus. Aí você fica imaginando essa mulher no meio da multidão ali, sendo jogada, né, para um lado e para o outro, e as pessoas, principalmente quem vai em futebol, né, sabe bem como é isso. Na hora da entrada, pensa, Corinthians e São Paulo, juntando as torcidas para um clássico, e você está no portão de entrada, lá de repente abre o portão, e alguém chega lá do lado e fala: dá licença, eu gostaria de... Esquece. Você imagina, tadinha daquela mulher, sendo empurrada para um lado e para o outro, mas ela não olha para as pessoas, ela não olha para as circunstâncias, ela está focada em quem? Numa coisa só, numa coisa: Jesus. Uma coisa só é necessária: Jesus. Porque ela dizia em seu coração: se eu tocar nele, eu serei curada. Esta é a fé que coopera com o encontro. E aquela mulher vai e toca em Jesus, e quando ela toca em Jesus, Jesus nem sabe quem tocou. Ele fala: quem me tocou? Os discípulos falaram: olha, como assim? Tem uma multidão aqui empurrando para tu quanto é lá, todo mundo te toca. Ele falou: alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Não foi nem a fé de Jesus, foi a fé da mulher. Ela foi lá e tocou o Senhor com a sua fé. Então essa fé que coopera com o encontro, essa fé que coopera com o milagre, essa fé que coopera com a transformação, focada. Também uma outra história em Marcos capítulo 10, verso 43, aquele cego chamado cego de Jericó, o Bartimeu. Um homem cego, muito tempo sentado ali à beira do caminho pedindo. Ele fazia isso por muito tempo e todos os dias estava ali pedindo. De repente ele começa a ouvir um burburinho e alguém diz para ele: olha, Jesus está passando. Mas disseram para ele, não disseram com essas palavras, mas o contexto mostra que é isso: olha, Jesus está passando, mas é o seguinte, tem uma multidão, nem adianta, e você é cego, você não consegue segui-lo, ele não vai te ouvir. Aquele homem decide gritar. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E as pessoas ali ao redor falavam: para de gritar, ele não vai te ouvir. Você acha que ele vai vir aqui? Para com isso. Ele podia ter parado, ele podia pensar assim: é mesmo, né? Deixa para lá, ele não vai ouvir mesmo, ele não vai vir aqui mesmo, eu sou cego mesmo. Mas ele não. Quando falaram isso com ele, ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E ele não parava de aumentar a voz. Jesus para tudo. Jesus ouviu, Jesus para, a multidão para, Jesus vai até ele e pergunta para ele: que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Vê. Veja, aquele cego não se incomoda ou não paralisou por causa da sua deficiência, ou por causa de conselhos, ou por causa das pessoas, ou por causa da multidão. Ele continua gritando, continua gritando. Então, amados, encontrar-se com o Senhor é uma questão entre você e Ele. Não paralise por causa de pessoas.
Sabe, outra coisa sobre pessoas. Não pense que por causa da insensibilidade ou da dureza das pessoas, se houver pessoas assim, porque às vezes a gente julga, né, e não é essa a questão, mas não fique pensando, as pessoas são insensíveis, as pessoas são duras, e por isso Deus não vai agir. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: a Bíblia fala que naquela casa onde aquele paralítico foi curado, tinha muita gente, e certamente todo tipo de pessoa. Tinha gente lá com necessidade, tinha gente querendo ser curada, tinha gente querendo aprender, tinha gente ouvindo a palavra, tinha gente sendo transformada, mas tinha gente também de coração endurecido, tinha religiosos lá. A Bíblia fala que os escribas estavam ali, provavelmente tentando pegar Jesus em alguma coisa que ele dissesse e não fosse correta, e eles iriam julgá-lo e falar contra ele. Tanto que quando Jesus cura aquele homem dizendo: perdoados estão os teus pecados, eles ficaram indignados, porque eles pensaram assim: quem é esse que perdoa os pecados? Que blasfêmia esse cara está dizendo? Quem é ele para perdoar os pecados? Ele não pode perdoar os pecados. Onde já se viu? Só Deus pode perdoar os pecados. Ao invés de olharem para o milagre, eles estavam ali julgando Jesus, falando contra Jesus. E Jesus então disse para eles o seguinte: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar os pecados, a ti te digo, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. Mas o que eu quero dizer aqui é que lá tinha pessoas também insensíveis, também duras, também religiosas. E isso é uma outra coisa que o inimigo tenta usar às vezes. Você chega num ambiente, você começa a olhar para as pessoas assim, e começa a medir a espiritualidade das pessoas. As pessoas aqui estão muito frias. As pessoas aqui estão muito insensíveis. As pessoas aqui não estão adorando como convém. As pessoas aqui não estão buscando. E de repente você se tornou juiz da espiritualidade das pessoas. Aí sabe o que você conclui? Deus não vai agir nesse ambiente. Jesus não vai curar nesse ambiente. Ele não vai transformar nesse ambiente. Porque Jesus não está aqui. Ele provavelmente vai estar onde estiver apenas pessoas maravilhosas, espirituais, buscando a Deus, aquela coisa tremenda, profunda. Aí sim Deus vai agir. Cuidado. Porque ele disse: onde tivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali no meio. O ponto é, não foque nas pessoas. Não fique paralisado por causa de obstáculos. Não fique desanimado. Não fique amargurado se alguma coisa não saiu de acordo com a sua expectativa. Foque em Jesus. Porque se você tirar os olhos de Jesus, colocar os olhos em qualquer outra coisa, na dificuldade, nas pessoas, seja o que for, a sua fé vai ficar bloqueada. Você vai começar a fazer uma leitura natural das coisas, e a Bíblia fala para a gente olhar para o alto e pensar nas coisas do alto. E pensar como Deus pensa, falar o que Ele fala, sentir o que Ele sente, ter uma visão do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista humano. Nossa fé tem que estar sempre em Jesus. Amém, amados? Então não paralise por nada. Se você quer um encontro com Jesus, saiba que é entre você e Ele. Foque em Cristo. Amém? Outra coisa que eu quero compartilhar desse texto. Se você quer um encontro com Jesus, demonstre a sua fé. Sabe, fé exige, fé viva, exige ação. Você pode falar isso para o seu vizinho? Fé viva exige ação. Fala aí para ele, demonstre a sua fé. O texto diz assim: Jesus, vendo-lhes a fé. Interessante que fé é uma coisa interna, né? Fé está no coração. Crer no coração, falar com a boca.
Mas a Bíblia diz, Jesus vendo-lhes a fé. Porque Jesus viu a fé. Ora, Jesus viu o que eles estavam fazendo. Jesus viu a fé pelo esforço que eles demonstraram. Nossa fé precisa ser evidenciada com ações. Eles não estavam agindo para crer, mas porque eles criam, eles agiram. Quem crê, age. Quem crê, faz. E a Bíblia também está cheia de exemplos de pessoas que, porque creram, agiram. Zaqueu, por exemplo, queria conhecer a Jesus, queria se encontrar com Jesus. Ele era baixinho, tinha muita gente na frente. O que é que ele fez? Subiu numa árvore. Aí já começa a demonstrar a fé de Zaqueu. Porque tem gente que pensa assim, bom, eu quero me encontrar com Jesus, mas ele sabe onde eu estou. Se ele quiser, ele que vem aqui. Eu não vou até ele que vem até mim. Ele sabe onde eu estou, ele é todo poderoso, ele é Deus, ele me conhece, ele já sabe de tudo, eu não preciso fazer nada. É mesmo? É verdade que ele é todo poderoso, ele sabe de tudo, ele pode encontrar-se com você. Mas e a sua fé? E a sua ação? Zaqueu já pensou logo, eu vou subir numa árvore. Talvez alguma coisa falou ali na mente, no ouvido de Zaqueu o seguinte, olha, você vai passar vergonha, viu? As pessoas vão olhar para o outro e falar, olha lá, Zaqueu subindo na árvore, é aquele homem que tem dinheiro, que tem status, que tem isso, tem aquilo, passando uma vergonha dessa. Ele não quis nem saber. Se precisar subir numa árvore, se precisar pular da árvore, se precisar fazer vou fazer qualquer coisa para encontrar com o Senhor. Ele subiu, Jesus vai até a árvore, pede para ele descer. Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa. Ele sai feliz da vida. E quando Jesus está lá na casa de Zaqueu, ele diz assim, sem Jesus dizer o que ele devia fazer, ele diz, Jesus, vou dar metade, decidi, ação, decidi da metade do que eu tenho para os pobres, e a outra metade eu vou ver quem eu defraudei, quem eu peguei alguma coisa de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus viu a fé deste homem por suas ações, e Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Ação. Tinha uma mulher, era uma mulher estrangeira, era uma mulher cirofenícia. Os discípulos estão andando com Jesus, essa mulher vem, enxerga Jesus e começa a gritar. E ela vai gritando por Jesus e gritando por Jesus, e os discípulos vão ficando incomodados, e Jesus nem olha para ela. Parece que Jesus é indiferente, né? Mas ele não é. Quando parece que Jesus é indiferente, é que ele quer nos levar a um ponto onde nós somos quebrantados. Fala bem baixinho para algum irmão aí. Quando você gritar e Jesus parece não te ouvir, quando você clamar e parece que ele não está te ouvindo, ele te ouve sim. É que você precisa quebrantar mais. Amém? Fica a dica. E essa mulher gritava, clamava, e os discípulos, e aí, será que ele não está ouvindo? Por que ele não está atendendo? Os discípulos vão até Jesus e dizem mais ou menos assim, Jesus, dá um jeito, essa mulher aí não para de gritar, de incomodar e tal. Jesus olha para aquela mulher e fala, o pão é para os filhos. O que ele estava dizendo? Primeiramente eu vim para Israel, esse era o pão dos filhos. Eu não vim para os estrangeiros. Mas Jesus sabia que ele precisava levar aquela mulher num ponto de mais quebrantamento. Aquela mulher, ao invés de ficar indignada com a palavra de Jesus, ela corre na direção de Jesus, se prostra diante dele e diz o seguinte, tá bom, o pão é para os filhos, mas me dá então uma migalha, como a migalha que cai da mesa e os cachorrinhos comem.
E essa migalha era a libertação da filha dela. Jesus falou: uau, a tua fé te salvou. A filha está livre. Você recebeu. Porque ela chegou naquele ponto que deveria estar. Essa mulher não parou. Ela correu para a presença de Jesus. Amém? Fé e ações. Fé e ações. Abraão foi pai da fé. Mas a fé de Abraão não foi uma fé inerte. Não foi uma fé sem ações, foi uma fé que ele demonstrou. Primeiro, Abraão creu na palavra e na promessa do Senhor e saiu da sua casa, saiu da sua parentela e foi peregrinar para um lugar que ele nem sabia onde era, ele só foi. Deus falou: vai, e ele foi, obedeceu. Ação correspondente. Abraão demonstrou a sua fé. Depois, num episódio também muito conhecido, Abraão demonstra a sua fé oferecendo Isaque no altar de Deus. Tudo era de Deus. Abraão demonstrou a sua fé. Fé precisa ser demonstrada com ações. Se a fé for viva, vai ter ação. Tem pessoas que falam assim: eu creio, e de repente alguém está ministrando a palavra: se você crê, levanta a mão. A pessoa já pensa logo com orgulho dela: eu não preciso levantar a mão, Deus sabe de todas as coisas. Nem a mão, que dirá outras coisas, né? Agir na vida, demonstrando a fé que tem. Mas guarda isso, querido. E essa é uma dica de encontrar-se com o Senhor. Se a sua fé for viva, terá ações. Tiago capítulo 2, verso 18 diz assim: mostre-me a sua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você percebe? Não podemos ficar parados, inertes, passivos. Porque às vezes Deus quer fazer algo, e Ele prepara tudo, Ele diz assim: olha, está tudo preparado, e a gente fala: então vem aqui e me dê. E Deus fala: está tudo preparado, vem aqui pegar. Não, eu não vou pegar, o Senhor é que tem que trazer na minha vida. É como se eu pegasse um livro, né? E tem bons livros ali, você pode encontrar lá depois e ser muito abençoado. Mas imagine se eu pego um livro e coloco aqui e falo assim: olha, tem um livro para abençoar. Eu quero abençoar alguém com esse livro. É só vir e pegar. Mas ninguém pega. Isso é fé. Amém? Na hora. Intencionalidade e ação na presença de Deus. Isso é fé. Ligeira. É isso aí, Andy. Você percebe? Mas se deixar o livro aqui, Deus fala: olha, está tudo pronto. Mas Deus fala: ei, pega. Pega pela fé, age. Mas se Deus quiser fazer, Ele faz. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, eu vou fazer. Não, fé tem ações correspondentes. Amém? Então veja, vendo-lhes a fé, o que eles fizeram? Abrir o telhado da casa. Uma coisa que ninguém tinha imaginado antes. Eles não ficaram barrados por causa da insensibilidade, da multidão, da dificuldade. Eles ficaram ali com um amigo paralítico pensando: como é que a gente chega? Como é que a gente entra? Não tem jeito por aqui? Tem outro jeito? Acho que alguém pensou assim: só se for pelo telhado, é por lá que nós vamos. Vai dar muito trabalho. Não tem problema, a gente faz. Isso é fé. Pergunta aí para o seu vizinho: o que você faria para encontrar-se com o Senhor? Sabe, irmãos, eu penso que é incoerente a gente desejar encontrar com o Senhor e não fazer absolutamente nada.
É incoerente a gente desejar encontrar com o Senhor e não tirar nem um tempinho para encontrar com Ele, nem um tempo. E não fazer nada. Se você deseja de fato encontrar-se com o Senhor, faça algo sobre isso. Amém? Então, demonstre a sua fé com ações e o resto vai ser com Deus. Você vai encontrar Jesus e tudo que Ele tem. Você vai encontrar o seu poder, sua misericórdia, a sua graça, o seu carinho, o seu amor, a sua provisão. Tudo que Ele tem, você vai encontrar. Amém? Ainda eu quero compartilhar mais 2 coisas. E a quarta coisa é essa: se você quer ter um encontro com Jesus e reconhece que não tem forças para caminhar, que aquele homem paralítico não tinha força para andar. Se você quer encontrar-se com Jesus e você se reconhece ou reconhece que não tem forças para andar na direção dele, seja amigo, ande com quem te arrasta para Cristo. Se você não tem forças para andar na direção do Senhor, e você sabe disso, porque a vida está tão difícil, ande com pessoas, seja amigo, seja associado com essas pessoas, com as pessoas que te arrastam para Cristo, com as pessoas que te levam para a presença dEle. Vou dizer de outra maneira: há pessoas que vão te carregar para Cristo e existem pessoas que vão te carregar para longe dEle. Com quem você vai andar? Com quem você se associa? Sabe, eu digo isso porque pode ser que em nossa vida nós tenhamos, na nossa jornada com Deus, momentos de paralisia. E o que eu estou querendo dizer com momentos de paralisia? São aqueles momentos que você diz assim: não tenho forças para nada. Já passou por esses momentos ou só eu? Aleluia, tem alguns aí que já passaram. Você não tem força para orar. Você não sente vontade de buscar a Deus. Você sabe intelectualmente que deve buscar a Deus, mas você não busca. Você não sente a presença de Deus. E isso não por causa de Deus, por causa da gente mesmo. Por causa das nossas falhas. Por causa da nossa incredulidade. Por causa dos nossos pecados. Por causa das nossas questões. Ou por causa das nossas decepções. Frustrações. Em vez de focar em Cristo, focamos nas coisas erradas. Aí, de repente, a gente se vê sem forças, sem capacidade de andar. Um período de paralisia. Mas o que é importante? É importante a gente andar com gente que nos carrega para Cristo. É importante a gente ter amizade com gente que nos leva para Cristo. É importante a gente ter aliança com gente que nos leva para Cristo. É importante a gente se associar com gente que nos leva para o Senhor. Porque não se engane, nesses períodos, outras pessoas vão aparecer na vida. Outros amigos. Né? Tem gente que fala assim: eu só tinha amigo da igreja, eu preciso de outros para dar uma equilibrada na vida. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 15:33: as más companhias corrompem os bons costumes. Repete assim comigo: as más companhias corrompem. Vamos dizer de novo: as más companhias corrompem. Tem muita gente sendo corrompida e está achando legal. Ai, aquela pessoa é tão legal. Aí fui tão aceito naquele grupo. Arrumei uns amigos tão legais agora.
Eles me aceitam tão bem. Eles não me julgam. Eles não me ficam falando da Bíblia toda hora. Olha, está sendo um tempo maravilhoso. Corrompem. Cuidado. É o que a Bíblia diz. As más companhias corrompem. Se você não tem forças e escolhe andar só com quem te afasta de Cristo, vai ficar difícil encontrá-lo. O Salmo 1, verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque corrompe. Feliz o homem, feliz a pessoa que entende isso e fala: opa, eu preciso estar com gente que ama Cristo. Porque se eu tiver uma paralisia por causa dos meus erros, das minhas falhas, esses amigos que eu tenho, essas pessoas com as quais eu convivo, com as quais eu converso, elas vão me arrastar para Jesus, elas vão me levar para a presença dEle. E deixe ser carregado, viu? Porque tem gente que resiste. Deixe ser carregado para a presença do Senhor, porque quem te leva para a presença de Deus é amigo verdadeiro, é amigo verdadeiro. Por fim, quero compartilhar também dentro desse texto, que quando você estiver na presença de Jesus, no encontro com Ele, você precisa crer que Ele tem poder. Isso é fundamental, é cooperar com a sua fé no encontro. Você precisa crer que Ele tem poder para perdoar os teus pecados e tem poder para te sarar. Sabe, eu não estou querendo também dizer que toda dificuldade é causada por pecados, né? Nós temos problemas, limitações, doenças enquanto vivemos neste mundo, mas também tem dificuldades em nossa vida e até doenças que são causadas por pecados. Mas seja o que for, quando você estiver na presença do Senhor, você tem que crer nessas coisas. Parece chover no molhado, né? Falar isso para a igreja. Claro que, eu sei que o Senhor tem poder de perdoar os meus pecados. Só que isso é fundamental. Você precisa entender o seguinte: Ele tem poder de te perdoar e de fato você é perdoado na presença dEle. Porque é importante dizer isso e repetir isso. Ora, porque o diabo, porque talvez as emoções, a própria carne, na presença do Senhor vai dizer assim: não, mas você não merece. Você vai ter que ficar desse jeito mesmo. Acostume-se com essa situação, isso não vai mudar. Ou você nem deveria estar na presença do Senhor, porque olha quem você é. Quando você chegar na presença do Senhor, entenda o seguinte: reforce no seu coração essa verdade. Ele é quem perdoa os meus pecados. Salmo 103 diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara as tuas enfermidades. Então, quando a gente chega na presença de Deus, nós precisamos crer que Ele nos perdoa, e quando somos perdoados, nós somos zerados, nós somos renovados. E Ele diz para a gente assim: anda. Eu não tinha força, não conseguia andar, aquele homem não conseguia andar, mas ele chega na presença do Senhor, e o Senhor diz: toma o teu leito e anda. Perdoados são os teus pecados. Anda. Você precisa crer que Ele tem o poder de te fazer andar, de te renovar para uma coisa que você não conseguia fazer antes. Tem gente que não está travado nas pernas, mas está travado nas emoções, travado nos sentimentos, travado por causa de rejeição e de tantas outras coisas. E na presença do Senhor Ele diz: eu te perdoo, anda. E nós precisamos crer nessa liberdade que Jesus Cristo nos traz. Amém? Fala para o seu vizinho: Ele te perdoa e te sara. Amém? Encontros,
como a gente precisa de encontros com o Senhor. Como a gente precisa estar na presença dEle. Amém, amados?